Boa noite, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós nos alegramos de estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos encerrando o mês de junho e nós falamos desse mês, sobre os fundamentos para uma vida cristã sadia. Nós iniciamos o mês com o presbítero Jonas falando sobre Cristo, o fundamento para a vida cristã. O presbítero Genilson falou sobre a palavra de Deus, o fundamento para uma vida segura. O presbítero Ailson falou sobre a oração, o fundamento para as nossas vitórias. O presbítero Lenilson falou sobre a comunhão, o fundamento para caminharmos juntos. E hoje nós estaremos encerrando, falando sobre a fé, o fundamento de crer no impossível. Crer naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos viver nesse fundamento, sobre Cristo, em Cristo, na oração, na comunhão e na palavra de Deus, para que nós possamos acrescentar em tudo isso a nossa fé, aumentando a nossa fé no nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, porque de uma maneira muito especial, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para estarmos falando da tua palavra. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus conosco, um Deus presente em nossas vidas. Nós te adoramos pelo que tu és, ó Deus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, muito obrigada, porque os nossos irmãos têm, Senhor Deus, recebido também de ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada domingo, Senhor, a cada momento, Senhor Deus, que vamos à tua casa, temos ouvido a tua voz, temos, ó Deus querido, sentido, Senhor, como o Senhor tem falado conosco. Continue falando também nesta noite. Abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para podermos, ó Pai, ouvir o que o Senhor quer de nós. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Fica conosco. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos então falando sobre fé. E nós vamos ler lá em Hebreus. Hebreus número 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós estaremos então discorrendo um pouquinho sobre fé. E falando sobre fé, continuando no capítulo 11, nós vamos ouvir a palavra falando sobre a galeria dos heróis da fé. Homens que obedeceram, que ouviram, conheceram e obedeceram ao Senhor. Homens que viveram uma vida de fé genuína, uma vida na presença de Deus. E desses heróis nós vamos destacar Abraão. Abraão, que foi tido como o pai da fé. Então nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 22, de 1 a 4, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O Senhor fez um chamado para este homem. Ele tinha uma vida estabelecida, uma vida já totalmente organizada em sua terra, e o Senhor vem e diz para ele largar tudo e ir para uma terra que ele iria mostrar, sem saber o que encontrar, sem saber como chegaria até lá. Ele simplesmente obedeceu. Ele partiu como o Senhor lhe ordenara. Ele ouviu a voz do mestre e foi viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele não hesitou em obedecer. Ele simplesmente ouviu a voz do Senhor. Então nós vamos ver que Abraão, a fé de Abraão, ela pode ser resumida em 3 manifestações diferentes. O chamado para
uma herança futura, o chamado para ir para um outro lugar. Ele teve a promessa de um herdeiro e a oferta de Isaac em sacrifício. E nós vamos ver que em todos esses momentos o Senhor honrou Abraão. Em todos esses momentos o Senhor esteve com ele e o Senhor o chamou à prova. Lá no capítulo 15 diz assim: e então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O Senhor chama Abraão, leva-o para uma outra terra, e ali o Senhor o chama para fora da sua tenda e lhe mostra o céu. Conte as estrelas dos céus, se a podes contar. Assim será a sua descendência. E o Senhor promete a Abraão um filho. Deus faz uma promessa para ele, que ele teria o seu herdeiro, porque quem ele tinha não era herdeiro próprio dele. Ele já era de idade avançada, sua esposa estéril, e ele não tinha perspectiva de ser pai. Mas o Senhor prometera: de ti farei uma grande nação. E o Senhor mostra para ele as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Abraão, então, passa-se os anos e vem Isaac. Isaac nasce, o filho da promessa, e logo em seguida que esse menino cresce, o Senhor pede o filho em sacrifício. Deus prova Abraão, coloca a fé de Abraão em prova. E aí nós vamos ver lá no capítulo 22. Capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mais uma vez, o Senhor chama Abraão e diz para ele: pega teu filho, teu único filho, e leva em sacrifício. Ali eu te mostrarei para onde você irá. Ali você vai oferecê-lo em holocausto. E ele não teme. Mais uma vez, como pode o coração de um pai que esperou tantos anos para ter um filho, esperou tanto a promessa do Senhor, uma promessa que Deus lhe fizera, ele não pediu, o Senhor fez. E ele esperou tanto tempo e agora ele vai pegar seu filho, seu único filho, e levar e caminhar durante 3 dias junto com seus servos e chegar a um monte para oferecer esse filho em sacrifício. Ele leva tudo preparado, está tudo pronto. E quando chega próximo, ele diz aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A fé desse homem era tão grande que ele sabia que estava tudo pronto, já estava tudo já organizado. Ele tinha fogo, ele tinha cutelo, mas ele tinha a certeza de que Deus iria prover algo para ele no momento certo. Ele diz o seguinte: fiquem aqui, eu vou com ele, nós vamos adorar e depois voltaremos. Se ele ia sacrificar o filho, se ele ia colocar aquele filho em holocausto, como ele voltaria? Pela fé. Pela fé que nós vamos ver ainda lá novamente em Hebreus 11. E ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo em sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele obedeceu, e no momento certo, quando aquela criança pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele responde: Deus proverá. Abraão ouviu a voz e obedeceu. Ele tinha confiança que Deus estava provendo o necessário. Ele não questiona, ele apenas obedece. Uma fé que se apropria do milagre. O altar do sacrifício estava pronto. O restante, Deus proveria. Calvino diz que a fé que Abraão possuía
foi claramente confirmada por essa dupla evidência: sua prontidão em obedecer e sua perseverança em agir. Ele não temeu, ele não hesitou em obedecer, ele teve prontidão e a sua perseverança em agir. Ao receber de Deus uma ordem, ele logo foi e agiu para cumprir a obediência àquilo que o Senhor tinha mandado. E então nós vamos ver que o Senhor colocou Abraão à prova e ele foi aprovado. E muitas vezes nós precisamos ouvir a voz, obedecer a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos segurando o nosso Isaac. Deus quer que nós abramos mão desse Isaac para que a bênção dele venha sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar ao Senhor o poder de estarmos acreditando de que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E como podemos alcançar a fé? Nós precisamos pedir ao Senhor. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Nós precisamos buscar no Senhor mais fé. Precisamos buscar no Senhor a coragem para exercermos essa fé. Romanos diz o seguinte, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, para alcançarmos fé, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Em Marcos 10:47, nós vamos ver a palavra de Deus diz o seguinte. Marcos 10:47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós precisamos pedir ao Senhor. Jesus, filho de Davi, aquele homem estava pedindo, o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós precisamos realmente clamar ao Senhor. No 7:25 diz: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher, ela tinha uma filha que estava endemoniada, possessa de um espírito imundo. E, no entanto, ela creu que o Senhor estaria atendendo. Essas pessoas que foram curadas, muitas pessoas que foram libertas lá por Jesus, elas não conheciam, elas não tinham entrado em contato com Jesus em nenhum momento. Elas ouviram falar e ao ouvir falar, elas creram que o Mestre, aquele Jesus, poderia curá-las, poderia libertá-las. Então nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos acreditar de que o Senhor está pronto sempre a nos responder. E às vezes nossa fé, ela é abalada. E quando a nossa fé é abalada, nós precisamos buscar mais no Senhor. Falar com o Senhor, Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe o que nós precisamos receber, mas, no entanto, Ele quer que nós falemos a Ele. Ele fala em Mateus 20:32, Ele fala: que queres que eu te faça? 20:32-33, diz assim: então, parando Jesus, chamou e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam os discípulos, o cego: Senhor, que se nos abra os olhos. Responderam os cegos, Senhor, que nos abra os olhos. O Senhor sabia o que eles precisavam, o Senhor sabia o que eles queriam, mas o Senhor queria ouvir deles aquilo que eles queriam receber. Em Marcos, no capítulo 10:36, também diz assim: e lhes perguntou, falando de Tiago e João: que quereis que vos faça? Responderam: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade, mas Ele quer que nós ouçamos, que nós falemos, que nós entendamos quem Ele é. Ele precisa que nós expressemos a nossa necessidade para com Ele. E então nós precisamos ouvir, nós precisamos falar e nós precisamos praticar aquilo que nós temos buscado. A busca na palavra nos alimentará com o exercício da fé.
Precisamos praticar todos os dias, todos os momentos, a nossa fé no Senhor. Através da oração, através da leitura da palavra, através da prática necessária, que é estarmos vinculados em oração, em intimidade com o nosso Deus. E nós podemos exemplificar a fé como os nossos músculos. Se nós não exercitarmos, se nós não vivermos em constante exercício, os nossos músculos, eles podem se atrofiar, eles podem perder a força. A fé é a mesma coisa. Se não colocada em prática, se não exercitarmos, nós iremos estar com nossas forças perdidas. Nós estaremos atrofiando a nossa fé. Então nós não podemos estar estagnados. Nós precisamos buscar mais e mais o Senhor. Porque, irmãos, as dificuldades da vida, os lutos, as crises que nós estamos enfrentando, muitas vezes abalam nossa fé. E nós precisamos pedir socorro a quem pode nos dar. Nós precisamos pedir socorro a quem pode nos ajudar. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso socorro, ele só pode vir do alto. O nosso socorro só pode estar no Senhor, não é em homem, não é naqueles que estão do nosso lado, mas nós precisamos buscar no Senhor Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos buscar nele o refúgio no momento da dificuldade. E isso é quando nós exercitamos a nossa fé e buscamos com segurança. Em Marcos 9:23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé, ajuda-me na minha falta de fé. Então, aquele homem é um pai de um jovem que estava possesso. Ele busca o Senhor Jesus e o Senhor fala: tudo pode se você crer. E ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos fortalecer. Jesus, conversando com os discípulos sobre perdão, Ele virou para eles e falou, eles viraram para o Senhor e falou: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Eles precisavam, naquele momento que o Senhor fala com eles quantas vezes devemos perdoar, eles se sentiram fracos, eles sentiram que não tinham condições, e eles falam: Senhor, aumenta a nossa fé. E nós precisamos ser humildes na presença de Deus, falando: Senhor, eu não tenho tido fé suficiente da maneira que o Senhor gostaria que eu tivesse. Ajuda-me na minha falta de fé. Augusto Nicodemos diz que a fé nem sempre nos livra dos problemas, das angústias, dos sofrimentos e adversidades. E aí eu acrescento que nesses momentos o bálsamo do Espírito Santo vem para nos fortalecer e não nos deixar esmorecer. A fé não vai nos livrar, mas na fé nós persistiremos na presença de Deus. Quando os problemas vierem, nós enfrentaremos com mais tranquilidade. E em todos os momentos da nossa vida que nós formos provados, nós precisamos pedir ao Senhor que aprove a nossa fé, que aprove a nossa vida. Nós precisamos saber que no momento da dificuldade, nós sozinhos não conseguiremos chegar em lugar nenhum. Quantos homens do passado passaram por dificuldades? Quantas vezes homens o Senhor chamou para falar da palavra dele e eles não sabiam como seguir em frente, como fazer. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés. Noé, quando foi chamado para fazer uma arca, nem sinais de chuva não tinha, e no entanto ele ficou tanto tempo fazendo uma arca, sendo humilhado pelas pessoas, mas na fé de que ele estaria obedecendo, porque o Senhor cumpriria aquilo que estava falando. Então, são homens que são exemplos de fé para as nossas vidas. E quantas pessoas também no nosso tempo têm sido exemplo para nós de fé, exemplo de vida na presença do Senhor. E como você está na sua fé? Nós precisamos analisar como nós estamos na nossa fé. Você vive pelo que vê ou você vive crendo no sobrenatural de Deus? E aí, quando eu comecei a fazer, a preparar esse estudo, essa mensagem, fé, o fundamento de crer no impossível, eu comecei a escrever e coloquei: fé é crer no impossível, crer no inatingível. Fé exercitada é certeza da resposta. É confiar em Deus, é esperar o fluir das bênçãos.
É acreditar que em tempo de sequidão, em meio ao deserto, encontraremos um manancial para saciar a nossa sede. É crer que haverá fortalecimento quando as nossas forças estiverem acabando. É crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã. É saber que estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor continua no controle de tudo. É saber que as coisas estão acontecendo, as mortes estão acontecendo, o vírus não foi embora, mas o Senhor não perdeu o controle da situação. Creia, se você está passando por dificuldade, se você está com dificuldade na sua casa, na sua família, se você está com dificuldade no seu casamento, se você está com dificuldade de emprego, creia que o Senhor nessa noite pode fazer maravilha na sua vida. Creia que o Senhor pode mudar a sua sorte. Creia que o Senhor pode transformar a sua vida. Não vacile na sua fé. Busque o Senhor. Se ajoelha. Clame ao Senhor, diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé. Tem sido pouca, Senhor. Quantas vezes eu te busco e não te ouço? Quantas vezes eu quero, mas não consigo? Quantas vezes nós buscamos e o Senhor está em silêncio, mas nem o silêncio o Senhor está trabalhando em prol da nossa vida. Creia que se o Senhor não respondeu, porque não chegou o momento, mas o Senhor trará a resposta. E nem sempre será a resposta que você quer, vai ser a resposta que Ele quer. Creia que Deus não saiu do controle da sua vida, não saiu do controle das nossas vidas. E nós temos que buscar, nós temos que ser perseverantes. Os tempos estão difíceis, sim, mas o Senhor é o Senhor do tempo da tranquilidade, como o Senhor do tempo da dificuldade. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. É o mesmo Deus que foi com Isaías, é o mesmo Deus que foi com Paulo. É o mesmo Deus que foi com João, é o mesmo Deus que está conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar. Tem um hino que diz: tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. E eu digo para você, a minha fé está firmada no Senhor. A minha fé e o meu amor, eles estão firmados no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa continuar nos ajudando, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, que o Senhor possa avivar a nossa fé e que nós possamos crer que o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar completando aquilo que precisa ser completado, aquilo que está incompleto na sua vida. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, pela vida da tua igreja, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que pela fé o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor Deus, pela igreja. Muito obrigada pela nossa liderança. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do nosso pastor, por cada dos presbíteros, Pai, pela vida de cada irmão. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso, Senhor, nós precisamos descansar em Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Continue conosco. Nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.